E agora, para a nossa primeira palestra, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, UFC, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, juiz federal, doutor George Malmestein. Com a nossa salva de palmas, é o nosso primeiro palestrante. Boa noite. Para mim, não só uma alegria, mas um turbilhão de emoções estar aqui hoje, por vários motivos, pessoais e profissionais. O fato de estarmos retomando, né, esses eventos presenciais que, depois desse período tão difícil que passamos e ainda estamos passando, o fato de, principalmente, também voltar a esses eventos presenciais neste congresso, que foi o primeiro que me acolheu em 2008, há 14 anos eu participei do meu primeiro Congresso Internacional de Direito Constitucional aqui em Natal, neste auditório, não neste em particular, mas neste ambiente. E desde então eu tenho participado de vários congressos semelhantes, sempre em agradecimento aí ao meu xará, George Salomão, né, que organiza com muito amor e muito carinho esses eventos, e sempre que eu posso, eu tento prestigiar, porque de fato é muito bom estar aqui falando de direito constitucional para uma plateia interessada e tão ampla. Também trago aqui o meu orgulho, né, e, de certo modo, o meu medo, o meu receio, né, o desafio de abrir o Congresso em homenagem a uma pessoa que eu não só admiro, mas que realmente foi fonte de inspiração para mim e talvez uma das principais pessoas que me fez abraçar o direito constitucional como disciplina de coração, né? O ministro Luiz Alberto Barroso, né, que eu também conheci como professor Luiz Alberto Barroso e depois advogado Luiz Alberto Barroso. É inspirador. Eu creio que é difícil você ter um constitucionalista brasileiro hoje que não tenha algum tipo de influência na obra, no pensamento, nas ideias bem peculiares e muito impactantes do ministro Barroso. E eu estava ontem à noite, já naquela fase letárgica de começar a construir os sonhos imaginários para entrar em sono profundo, quando veio aquela tentação de dar uma olhadinha, a última olhadinha no WhatsApp, né? E aquela coisa que a gente vai dar uma olhadinha sem querer, e quando eu vi uma mensagem do meu xará, do George, dizendo que havia mudado os planos e, portanto, eu ia abrir o evento e logo em seguida falaria, depois de mim, o ministro Barroso. Aquilo ali, não preciso nem dizer, né, que me tirou algumas horas de sono, né, e me fez repensar o que é que eu falaria aqui agora, hoje, e tentar mudar um pouco o perfil para se transformar realmente mais em uma homenagem, mas não apenas uma homenagem, mas, sobretudo, uma construção da história do direito constitucional contemporâneo a partir do pensamento e do trabalho do ministro Barroso, do professor Barroso, do advogado Barroso. Então, a minha ideia aqui hoje é falar um pouco da ascensão do constitucionalismo no Brasil, nos últimos 20 anos, mais ou menos, 30 anos, tendo como pano de fundo a obra do Luiz Alberto Barroso. E, curiosamente, por coincidência... Opa! Não está funcionando. Por coincidência, o primeiro livro, né, que fez o meu coração dançar pelo direito constitucional foi justamente o Interpretação e Aplicação da Constituição, né, mencionado aqui pelo meu xará, que também foi fonte de inspiração para mim, e que, quando eu li em 1998, inclusive ele é o primeiro slide, esse livro, eu me encantei, né, eu me apaixonei por aquilo ali, eu percebi que o direito poderia ser um instrumento de transformação social. Eu percebi que pode haver pureza, pode haver paixão, pode haver emoção no direito, e em grande parte por conta da linguagem, da força da palavra do ministro Barroso. Desde então, eu passei a acompanhar a sua obra de perto. Tenho esse livro autografado, né, com certeza o ministro não vai lembrar, ele era procurador do Estado na época, mas em 2000, eu tinha acabado de passar no concurso de procurador do Estado em Alagoas, falei que era fã, pedi lá autógrafo e ele autografou para mim o livro Interpretação e Aplicação da Constituição. E, portanto, não foi só este o livro, né, que me inspirou, mas
aquele foi o primeiro e, de fato, foi um livro decisivo para eu seguir, desde a partir daí, uma carreira acadêmica dentro dos direitos fundamentais. Então, tá aí, o livro eu peguei uma edição mais recente, para vocês não ficarem perdidos quando procurarem para comprar, mas o livro que eu li era bem mais antigo, era de 1998. Eu tenho para mim que talvez fosse a primeira edição, se não era uma das primeiras, e realmente é um livro bastante impactante. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar um pouco da ascensão do constitucionalismo no Brasil, começando nos anos 90, que é justamente o ano em que este livro foi publicado. Este livro foi publicado numa época interessante, numa época de exaltação do direito constitucional. A Constituição tinha sido promulgada em 1988 e havia uma necessidade de reafirmar o constitucionalismo no Brasil. O que aconteceu foi que a Academia Brasileira iniciou um processo de apoiar entusiasticamente a nova Constituição, apostar as fichas nessa nova Constituição e acreditar que ela poderia ser um instrumento de emancipação social, de transformação da sociedade, de combate às injustiças presentes. Se nós olharmos os textos acadêmicos dos anos 90, o que nós vamos ver é realmente uma defesa da supremacia constitucional, da efetivação dos direitos, concretização também para homenagear o meu grande mestre, professor Paulo Bonavides, e uma defesa de uma proteção jurídica processual dos direitos fundamentais. Então, a ideia de efetivação judicial, jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade, começa a ser moldado na academia, numa academia progressista, que acreditava que a Constituição poderia funcionar como instrumento de transformação e emancipação social. Esse entusiasmo, essa empolgação, esse otimismo em torno da Constituição, ela não foi acompanhada de imediato pela Suprema Corte. Os tribunais brasileiros como um todo ainda tinham uma mentalidade, não vou dizer ditatorial, mas ainda do regime anterior. Havia uma certa hostilidade judicial, forense, em relação à Constituição recém-aprovada. Se nós analisarmos as decisões do Supremo Tribunal Federal nos anos 90, em temas como mandado de injunção, em temas como controle de constitucionalidade por omissão, em temas como direitos sociais, nós veremos que havia uma clara tendência de neutralizar a força normativa da Constituição, usando alguns expedientes retóricos, estratégicos, que eram de uma doutrina antiga, que ainda era aplicada, como, por exemplo, a ideia de normas constitucionais não autoaplicáveis, ou a ideia de normas meramente programáticas, que funcionavam como expedientes para que as normas constitucionais não fossem protegidas através da jurisdição constitucional. Então, o que havia, de certo modo, era uma jurisdição constitucional que não assumia o papel de defesa da Constituição, enquanto que havia uma academia lutando, defendendo uma maior possibilidade de fortalecimento da jurisdição constitucional e, portanto, da efetivação e proteção judicial dos direitos. E, a partir de agora, nós vamos passar para o ano 2000, que foi quando começa a haver algumas mudanças. Eu pensei que casos que eu ia trazer para sinalizar essa mudança, certamente o mandado de injunção da greve dos servidores públicos seria um caso emblemático, para sinalizar um ponto de transição entre uma jurisdição constitucional reativa, que não queria realmente intervir em questões sensíveis, para uma jurisdição constitucional de maior protagonismo, mas eu optei por trazer esse caso, que é o caso da vedação do nepotismo, por uma razão que vocês vão entender lá na frente. Esse é um caso muito emblemático, é um caso em que o Conselho Nacional de Justiça, por resolução, estabeleceu uma proibição de nepotismo no Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, por interpretação, ampliou essa vedação de nepotismo para todos os demais poderes. E o que há de emblemático nessa decisão? Porque essa proibição do nepotismo, ela foi fundada no princípio constitucional da moralidade, da efetividade, da impessoalidade, da eficiência, dos princípios constitucionais administrativos. Não havia uma lei, a não ser em casos muito peculiares, proibindo o nepotismo no Brasil. Portanto, foi tudo uma construção jurisprudencial de tribunais a partir de princípios constitucionais. Então, esse caso nos traz como legado a primeira busca de uma força normativa dos princípios, uma força autônoma, onde você, a partir desses princípios, extrai comandos que podem ser diretamente aplicados
devem ser, na verdade, diretamente aplicados pelos gestores, administradores e juízes. Portanto, você tem aí, dentro do direito administrativo, uma própria ressignificação, redefinição da própria ideia de legalidade administrativa. Não havia uma lei regulamentando o nepotismo no Brasil. Foi uma construção jurisprudencial derivada, extraída de uma interpretação de princípios constitucionais. E, portanto, o início que a gente já havia começado a perceber, o início de um reconhecimento de um poder normativo da jurisdição constitucional. Um poder normativo no sentido de relativizar o velho dogma da proibição de atuação do Poder Judicial como poder legislador positivo. Nós havíamos já tido uma experiência um pouco antes, no caso do mandado de junção que tratou da greve dos servidores públicos, onde o Supremo Tribunal Federal determinou que, na ausência de lei, diante da omissão legislativa, diante de uma mora do Poder Legislativo que durava mais de 20 anos, deveria ser aplicada a Lei Geral de Greve da Iniciativa Privada, naquilo que fosse aplicável ao regime jurídico dos servidores públicos. Então, nós temos aí o início de uma nova etapa da jurisdição constitucional, onde algumas questões sensíveis passam a ser assumidas pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário começa a tomar algumas decisões mais polêmicas. E aí, já um pouco depois, 2008, nós temos uma DIN que eu considero emblemática do ponto de vista simbólico, que é a Lei de Biossegurança, a DIN da Lei de Biossegurança, onde o Supremo Tribunal Federal analisou a validade jurídica, a constitucionalidade de uma lei que regulamentou e autorizou a realização de pesquisas com células-tronco, diante de uma alegação que não foi acolhida, de inconstitucionalidade por violação da dignidade humana, tendo em vista que o uso de embriões poderia significar uma coisificação de um ser humano em potencial. Então, o STF, nesse caso, validou a opção legislativa, reconhecendo por 6 votos a 5, um julgamento apertado, que seria legítima a realização de pesquisas com células-tronco. Por que eu acho esse caso emblemático? Já que o STF nada mais fez do que validar uma escolha política tomada pelo legislador. Não houve ativismo nesse caso. Ou qualquer tipo de decisão para além da vontade do legislador. Mas eu acho emblemático esse caso porque eu que acompanho isso como professor e como juiz desde sempre, desde muito antes, esse foi o primeiro caso em que eu percebi que as forças de pressão política e social miraram no Supremo Tribunal Federal como órgão de última instância. Nós conseguimos, nesse caso, perceber que tivemos, curiosamente, um processo legislativo discreto, com pouca movimentação política, com pouco acompanhamento midiático, resultando na aprovação da lei, e quando essa lei foi submetida ao crivo do controle de constitucionalidade, houve um completo barulho, o acompanhamento da mídia, pressão popular no Supremo Tribunal Federal, outdoors sendo contratados para influenciar os ministros. Então, nesse caso, o que esse caso traz de emblemático, é uma mudança que eu notei da percepção social. Me parece que a sociedade percebeu que o centro do poder estava migrando do poder legislativo, como local natural, fórum natural de deliberação de questões sensíveis e tomada de decisões em matérias mais polêmicas que dividem a sociedade, para o âmbito jurídico, especificamente da jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional passou a ser reconhecida e visualizada pela sociedade como um centro importante de poder, como um centro importante de tomada de decisão em questões sensíveis. E o STF passa a ser um pouco vitrine, protagonista, em grande parte também por conta da justiça e de toda a influência da internet que passou a gerar realmente essa curiosidade, esse interesse, essa busca pelo acompanhamento das decisões judiciais. E também nós começamos a ver, a partir daí, uma pressão popular nas decisões do STF, que hoje estão no seu nível máximo, em certo modo, como fruto dessa ascensão do constitucionalismo da jurisdição constitucional, que vai crescendo, e, de repente, gera um efeito contrário de insatisfação social e política de alguns setores da sociedade que não concordam com as decisões do STF.
Indo um pouquinho mais além, nós temos em 2011 essa decisão que eu coloquei aqui muito mais pela imagem, eu acho legal essa imagem, né? O pessoal fazendo o símbolo da cannabis em frente ao STF, em razão do julgamento da DPF 187, que reconheceu que não se pode criminalizar a marcha da maconha. Eu também acompanhei esse caso, né, de perto, porque era a matéria que eu ensinava, e lá em Fortaleza nós, todo ano, tínhamos uma tentativa de ter a marcha da maconha e proibição por meio de ações judiciais. O Ministério Público ingressava com ações judiciais e o judiciário dizia que a marcha da maconha era apologia ao crime. E isso acontecia em vários estados, nessa discussão jurídica sobre a marcha da maconha. Até que o STF, no ADPF, entendeu que a marcha da maconha estaria protegida pela liberdade de expressão e, portanto, não poderia ser considerada como apologia a crime. O que é que eu acho relevante enquanto legado desse julgamento para o direito constitucional brasileiro? Em primeiro lugar, né, cada vez um maior fortalecimento da liberdade de expressão, até para ideias não populares, né, ideias que não agradam todo mundo, porque essa é a razão de ser da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como dizia Holmes, é a liberdade para ideias que odiamos. Né? Se fosse para proteger apenas ideias agradáveis, você não precisava de a liberdade de expressão. A liberdade de expressão também acolhe e contempla ideias minoritárias. E nós temos também aí uma clara ascensão do chamado liberalismo político dentro do Supremo Tribunal Federal, que começa realmente a se desenhar com mais clareza e vai ganhar contornos maiores mais lá na frente. E temos aqui também um marco jurídico do direito de manifestação, que no Brasil não tem nenhuma regulação jurídica mais robusta sobre esse direito fundamental. E lembre, essa decisão foi de 2011. Em 2013, tivemos as marchas de junho, né, os grandes movimentos populares políticos de insatisfação, que, em grande parte, tiveram como marco jurídico, como regulação jurídica, o que foi decidido nesse julgamento da marcha da maconha, porque foi onde o STF estabeleceu algumas balizas para a proteção do direito de manifestação pacífica. Então, é uma decisão muito emblemática. Outra decisão emblemática, caso do aborto com de fetos anecéfalos. Esse é um caso também que a gente começa a entrar numa seara onde o poder normativo da jurisdição constitucional se apresenta com mais clareza, porque nesse caso nós temos uma criação, ou pelo menos uma extensão das possibilidades de não criminalização do aborto. Né? O aborto ele é permitido ou não é punido no Brasil em duas situações explícitas, que é o caso de estupro e caso de risco de vida da gestante, o aborto necessário. E, por interpretação jurídico-constitucional, o STF acrescenta uma terceira hipótese, que é o caso do aborto de fetos anecéfalos. Mais uma vez, afastando aquela ideia do dogma que vem, né, de uma proposta kelseniana, de que a jurisdição constitucional deve ter um poder meramente de anulação de leis, não poderia acrescentar algo de novo, inovar no ordenamento jurídico. Em certo sentido, a gente pode dizer que esse dogma já está ultrapassado na jurisprudência brasileira, e em este caso seria um exemplo que indica que, em muitas situações, a jurisdição constitucional tem atuado com esse poder, não vou dizer normativo, mas pelo menos o poder de uma criação por meio da interpretação jurídica. Então, aqui o legado é uma consolidação da judicialização da ética, questões morais sendo levadas ao judiciário e decididas pelo Poder Judiciário, né, os conflitos morais em juízo, foi o tema da minha tese de doutorado, criação de novas hipóteses de descriminalização do aborto e, mais uma vez, o fortalecimento do liberalismo moral e político que começa a se desenhar com bastante clareza no STF. Por fim, dentro dessa primeira etapa que eu quero trazer para vocês, nós temos a DPF 132, Uniões Homoafetivas, que também é um marco no constitucionalismo brasileiro e talvez até mundial, pelo impacto que teve, né, pela influência que teve, onde se reconheceu que não é possível discriminar uma união pelo fato de ela ser formada por pessoas do mesmo sexo. Os mesmos direitos que são concedidos a casais heterossexuais devem ser concedidos a casais homossexuais, formados por pessoas do mesmo sexo. Então, uma decisão importantíssima que traz vários legados. Primeiro,
o reconhecimento de que a jurisdição constitucional tem um papel importantíssimo na defesa de minorias. As minorias, elas não têm voz política, elas não têm força política suficiente para conseguir proteger seus direitos na arena política, porque a arena política, ela é uma arena onde a definição de quem ganha é dado pela contagem de votos. E se você vai contar votos, a minoria perde, nunca ganha. E se você quer levar direitos fundamentais a sério, como diria Dworkin, você precisa necessariamente ter um locus de proteção de minorias que não seja motivada pela razão quantitativa, né, pela contagem de votos. Daí a reafirmação da função contramajoritária da jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional atuando para a defesa de direitos fundamentais, independentemente de agradar ou não a maioria da população. Não é papel da jurisdição constitucional agradar a maioria, é papel da jurisdição proteger direitos fundamentais, inclusive de um único indivíduo contra todos. Eu até costumo dizer que se 99,9% da população brasileira concordar que muçulmanos não devem morar no Brasil, devem ser expulsos do Brasil, esse 0,0001% que resta vai ganhar na justiça, porque a jurisdição constitucional está pouco se lixando para o que 99,99% da população acha. Né? Na verdade, não deveria, né, se lixar para isso, porque o papel da jurisdição constitucional é proteger direitos fundamentais, independentemente de quantos aceitem isso ou não. E nós temos aqui um aspecto interessantíssimo, que daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, que é a jurisdição constitucional intervindo na agenda política. Né? A jurisdição constitucional atuando para acelerar determinadas transformações sociais e, de certo modo, tirando o poder de conveniência política, que é a decisão pelo timing, né, de quando votar, quando decidir uma determinada matéria mais sensível. Em certo sentido, o poder de não decidir também é um poder, né? E se o Poder Legislativo não quer decidir sobre determinados temas e o STF, ou o Poder Judiciário como um todo, substitui esse timing, você está controlando a agenda política e isso coloca em xeque algumas questões envolvendo separação de poderes. Todos esses casos que eu escolhi até agora, eles têm um ponto em comum, além de serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal, além de serem casos polêmicos que dividem a sociedade, além de serem casos midiáticos. Todos eles tiveram o mesmo advogado, Luiz Alberto Barroso. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar na página do ministro, na internet, Luiz Alberto Barroso, vocês vão encontrar todas as várias sustentações orais que ele fez no Supremo Tribunal Federal, inclusive desses casos que eu mencionei. E eu recomendo que vocês assistam as sustentações orais. Nas minhas aulas eu sempre digo que o advogado, né, o jurista, ele tem que ter a habilidade de convencer. A persuasão, a habilidade de estruturar e argumentar é uma das principais soft skills que o advogado aprende. E se espelhar nos melhores é uma excelente fonte de aprendizagem. E como é que a gente sabe que o Luiz Alberto Barroso é um dos melhores, talvez o melhor? Porque ele ganhou todas. Ele não perdeu nenhuma nesses casos que eu citei. Ganhou todos os resultados. E ele tem realmente uma capacidade, né, ministro, aqui fazendo um elogio, né, sincero que eu faço em sala de aula, independentemente de o ministro estar presente ou não, ele tem uma habilidade incrível de criar uma estratégia argumentativa de persuasão. Um exemplo que eu sempre dou é a sustentação oral no caso do aborto de fetos anencefalos. É genial, é brilhante o que ele faz. Porque esse é um caso polêmico em que você, né, como a gente viu, implica uma construção de uma criação normativa pelo Poder Judiciário, que não é uma coisa simples de se defender, implica uma flexibilização da criminalização do aborto, o que também não é fácil diante da sensibilidade do tema, mas ainda assim ele conseguiu convencer, salvo engano foi por unanimidade, que não deve haver a criminalização da anencefalia, da interrupção da gravidez em caso de anencefalia, e mais ainda, né, ele fez isso numa ação judicial, né? Não se trata apenas defender politicamente que não deve ser criminalizado. Ele defendeu que
é inconstitucional criminalizar. E o argumento que ele constrói, por isso que eu recomendo que vocês assistam essa sustentação oral, ele vai se baseia na estratégia de iniciar com um argumento mais simples para ir criando uma complexidade para chegar até o ponto que ele queria defender, que era o ponto central dos direitos reprodutivos das mulheres. Ele começa com argumentos dogmáticos. A anencefalia é uma situação em que só é possível diagnosticar quando você tem ultrassom. Em 1940, quando o Código Penal foi aprovado, não tinha ultrassom, portanto, esse é um problema novo. Se é um problema novo, é um caso atípico. Se é atípico, o princípio da legalidade diz que não deve ser criminalizado. Tem que ter lei prevendo a criminalização. Argumento bastante persuasivo. Se você não ficou satisfeito, tem um outro argumento, que é o argumento da interpretação analógica, que também vem da dogmática penal. O Código Penal prevê duas hipóteses de não criminalização. Nessas duas hipóteses, a decisão é trágica, a situação é dramática. E nessas duas hipóteses, o legislador diz que quem tem que decidir é a mulher, e não o Estado, não o juiz, não o padre, não o médico. É a mulher que decide se continua ou não a gestação, que é o caso de estupro e caso de risco de vida para a mãe. Ora, se nesses casos trágicos a mulher que decide, na anencefalia, que também é um caso trágico, também deveria ser a mulher que decide. Bastante interessante. O terceiro argumento que ele utilizou, e ele vai dizendo isso na sustentação oral, é onde entra a metodologia constitucional, e onde realmente a metodologia constitucional ganhou força maior, que é a ideia da ponderação. Há uma colisão de direitos entre a vida e a liberdade de escolha da gestante. A vida, nesse caso, é frágil, porque a criança tem problemas que vão fazer com que a sua vida não tenha uma plenitude, e a liberdade de escolha da gestante que está passando por uma situação dramática deve prevalecer. E, finalmente, o quarto e último argumento, que era o ponto onde ele queria chegar, porque o propósito era influenciar um tema mais sensível da própria criminalização do aborto no Brasil, as mulheres têm o direito sobre o próprio corpo. Então, ele vai construindo todo um argumento para chegar à ideia de que deve-se proteger os direitos reprodutivos da mulher. Então, é brilhante a forma como ele constrói a argumentação, e mesmo que você seja contra o aborto de fetos anencéfalos, você vai ter muita dificuldade de conseguir rebater esses argumentos, porque ele começa do mais simples, convincente, até chegar no mais complexo, que tem um contorno político maior, e, de certo modo, era o ponto fundamental, que, por sinal, não foi acolhido, essa questão dos direitos reprodutivos da mulher, tanto é que, logo depois, o STF optou por não decidir essa matéria. O certo é que, até então, nós estamos falando do ministro enquanto advogado, e aí ele se torna ministro, e ele se torna ministro num período em que o STF já está realmente na vitrine, na mídia, e ocupando uma posição de crítica, de pedradas, de todos os lados. Curiosamente, até uns 5 anos, a crítica ao STF vinha da esquerda, e agora a crítica ao STF vem da direita, o que significa que, pelo menos no espectro político, o STF está sendo imparcial, porque é odiado pelos dois grupos. Então, de certo modo, é um elogio, você ser odiado por todos. Mas, enfim, demonstra que, de algum modo, o STF tem alguma imparcialidade nessa polarização política que tem ocorrido. E aí vamos a casos já mais recentes. Eu não vou me alongar muito, porque aqui tenho certeza que o ministro vai trazer casos mais atuais, mais contemporâneos. Eu quero apenas apresentar os legados mais atuais, e esse também é um caso muito interessante, porque envolve algo muito nosso aqui do Nordeste, que é a vaquejada. Esse caso, que envolveu uma lei lá do estado do Ceará, do meu estado, foi declarado inconstitucional pelo STF, que estabeleceu a criminalização da vaquejada. Diz que a vaquejada causa maus tratos inerentes aos animais e, portanto, não pode ser regulamentada, tem que ser proibida. Esse caso é emblemático, é interessante por vários motivos. Primeiro, por mencionar a ideia de dignidade animal. E aqui também faço bastantes elogios, pelo menos à construção da filosofia moral, que foi mobilizada, ao voto do ministro Roberto Barroso. É um voto muito interessante do ponto de vista da dignidade animal e do reconhecimento dessa tendência mundial de cada vez mais se ampliar os direitos dos animais e reconhecer os animais enquanto sujeitos de direito dotados de alguma dignidade.
Mas aqui tem um aspecto muito importante para o direito constitucional, que é o chamado efeito backlash. Essa decisão, para quem não acompanhou de perto, ela gerou uma grande reação social e política de desagrado, né, de revolta, de insatisfação contra o Supremo Tribunal Federal. O efeito backlash é uma reação política e social a uma decisão da jurisdição constitucional que desagrada uma determinada linha ideológica de determinados grupos. Então, esses grupos se mobilizam, se fortalecem, crescem, ganham força política e, dentro da esfera política, conseguem aprovar medidas para neutralizar ou até criar um retrocesso social em relação ao que foi decidido pelo STF. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O STF decidiu que a vaquejada era inconstitucional, causava maus tratos aos animais. Houve uma mobilização social muito forte dos políticos nordestinos aqui, também unidos, né, com o pessoal do rodeio, com outros esportes, né, que usam animais, e conseguiram aprovar primeiro uma lei, depois uma emenda constitucional para constitucionalizar a vaquejada. Né? Então, hoje, a vaquejada é possível, é validada, é constitucional, porque houve uma reação política à decisão do STF. E o curioso é que hoje, se você for contra a vaquejada, você vai ter muito mais dificuldade de derrubar a vaquejada, porque vai precisar aprovar uma emenda constitucional ou, pelo menos, mobilizar o Congresso Nacional para revogar a lei, né, que reconheceu a vaquejada como movimento cultural. Esse é um aspecto interessante porque faz pensar se a jurisdição constitucional deve atuar em todos os casos. O ministro Barroso também tem uma entrevista muito interessante para a BBC, tratando da legalização da maconha. Esse é um caso também bastante importante, que está sendo julgado pelo STF, que diz respeito à constitucionalização da criminalização do uso de maconha, né, ou de drogas de um modo geral. O ministro Gilmar Mendes proferiu um voto extremamente libertário, entendendo que o ser humano tem o direito fundamental de tomar o que quiser, pode tomar sua maconha em paz, pode cheirar cocaína, pode fumar seu crack, o Estado não tem o direito de intervir na escolha individual de se destruir, né, com drogas. Pode ser a pior coisa do mundo, mas é direito do indivíduo tomar droga à vontade. Então, foi uma decisão bem radical, bem libertária, bem ampla em termos de liberdade, e quando o ministro Barroso foi votar, ele foi mais cauteloso. Todos nós já conhecemos o posicionamento dele, que já vem desde o caso da Marcha da Maconha, que ele era advogado, em defesa de uma maior legalização e liberação das drogas. Mas, nesse caso, ele foi mais comedido e falou que, se o caso que está sendo decidido é apenas maconha, então vamos decidir apenas maconha. Então, eu entendo que, de fato, é inconstitucional criminalizar o consumo de maconha. Em relação às outras drogas, eu não me comprometo agora, porque não é o que está sendo decidido. Essa foi a decisão dele. Mas por que eu digo isso? Porque, numa entrevista à BBC, quando foi perguntado, né, por que ele não acompanhou integralmente o ministro Gilmar Mendes, ele falou por medo do backlash, por receio de uma reação política e social que iria gerar um retrocesso ainda maior nesta guerra às drogas, né, nessa política de drogas. Então, o ministro Barroso acabou invocando a ideia de backlash como estratégia decisória, adotando um pouco de minimalismo constitucional. Já chegando no final, né, caminhando para a parte final, nós temos aqui uma penúltima decisão, que é o caso da criminalização da transfobia. Nesse caso, o relator não foi o ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele teve também um voto emblemático. Tivemos um voto fantástico do ministro Celso de Mello. Salvo engano, foi o voto de despedida dele. Acho que ele passou 3 dias lendo o voto, né? Foram 3 dias lendo o voto, né? Foi um voto bem simbólico, né, para afirmar, né, toda a história de vida dele enquanto um grande influenciador no STF, e que reconheceu uma nova hipótese de criminalização de um ato discriminatório envolvendo homossexuais, transexuais e outras minorias. A criminalização da transfobia, ela traz, né, uma ideia de maximalismo constitucional, né, principalmente em favor de minorias, que jamais conseguiriam aprovar medidas semelhantes na esfera política,
uma questão muito polêmica de ampliação do poder punitivo estatal na via jurisdicional. Todos os casos que a gente viu até aqui, sobretudo no caso da anencefalia, quando o STF intervém em matéria criminal, é para reduzir o poder punitivo estatal. No caso da transfobia, foi para ampliar o poder punitivo estatal. Então, vem uma polêmica aqui sobre a própria legitimidade, né, da decisão em termos de criar-se, né, um tipo penal através de uma interpretação ou até mesmo de uma criação normativa. E aí, houve uma relativização da legalidade. Esse é um caso muito interessante em termos de direito constitucional, tem muitas opiniões a favor e contra. O certo é que o STF, nesse caso, deu um passo importante para a proteção desse grupo minoritário que, repito, jamais ia conseguir algo semelhante na esfera política, porque, primeiro, né, o poder político não está interessado nos direitos de minorias, e segundo, é um grupo que não tem muitos defensores em termos de deputados e senadores e assim por diante. E aí eu concluo, sabendo que teria 1000 outros casos que eu poderia trazer aqui em termos de legados, de transformação do direito constitucional, mas na época da pandemia nós tivemos uma atuação fundamental do STF em determinadas matérias, em questão de vacinação, né, em questão de distanciamento social, competência dos governadores, enfim, muitas matérias emblemáticas. E eu trago apenas esse caso para dizer mais ou menos qual foi a linha, né, que o STF traz em termos de legado, né, da pandemia, em termos de jurisprudência, de decisões judiciais. Primeiro, uma clara defesa da ciência e da racionalidade do sistema de saúde, né, uma deferência aos entes federativos que estão dispostos a combater a pandemia, né, e uma crítica e um combate ao chamado negacionismo pandêmico. Então, claramente o STF assumiu um papel de defesa do combate à pandemia, defendendo medidas que pudessem tornar, né, mais eficaz a proteção da sociedade em matéria sanitária, ainda que desagradando grupos barulhentos, grupos revoltados, grupos bastante violentos até, que discordam desse posicionamento e acreditam que a Terra é redonda. Ou a Terra é plana, né? Então, eu concluo apenas dizendo que, para além de toda essa qualidade argumentativa, o ministro também era genial na criação de memes, né? Se ele fosse de marketing digital, ele certamente ganharia rios de dinheiros, né, com a sua capacidade de construir frases de efeito. Essa daqui virou camisa, enfim, tem muita gente ganhando dinheiro com as palavras do ministro Barroso, mas aqui é apenas a título de brincadeira. Mas eu concluo com uma brincadeira mesmo, né, para dizer que talvez uma das grandes qualidades do ministro Barroso, e vocês provavelmente verão isso daqui a pouco, né, eu não vou poupá-los de desperdiçar o tempo para ouvir o ministro, né? Uma das grandes qualidades do ministro é que ele é leve. Os seus textos são leves, a sua fala é leve, a forma como ele se comporta e nas redes sociais é leve, é de brincadeira, e isso deve servir de inspiração. Agora, na pandemia, né, não só na pandemia, mas a vida contemporânea, ela é uma vida muito pesada, é uma vida de muito ódio, né, de muita polarização, de muitos ambientes tóxicos que você se sente mal porque não pode se expressar devidamente, né, com medo de ser retalhado, com medo de ser agredido, com medo até de ser cancelado, algo parecido. E nesse ambiente tóxico, nesse ambiente difícil de lidar, leveza é fundamental, né? E o ministro Barroso, ele consegue, né, trazer para o direito sem abandonar a profundidade, sem abandonar a seriedade da pesquisa, a qualidade e consistência dos seus votos, ele consegue realmente trazer uma leveza. Então, o call to action, né, que eu traria aqui como final da palestra seria: sigam o ministro, sejamos mais leves, sejamos felizes, que é isso que importa. Era isso, obrigado, pessoal.